Queria que vocês recebessem o Luca Martinez! Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje, é muito bom voltar. Eu acredito que não é à toa que nós estamos aqui. Antes de começar, vou te dar mais um aviso, né? Só mais um. Amanhã tem lançamento do livro de graça, gratuito aqui. Você não pode perder, principalmente leva os seus amigos que não conhecem Jesus para ouvir falar sobre sexo na igreja, tá bom? É verdade, é sobre isso mesmo que vai ser falado. Então, se você só ouve falar sobre sexo no YouTube ou no seu celular, no seu smartphone, amanhã será falado na igreja, tá bom? Então, porque Deus criou o sexo e viu que era bom. Está na Bíblia, por mais que muita gente não acredite. E acha que Deus é um quadrado chatão que quer nos privar do prazer. Já falando sobre isso, quero entrar no assunto aqui. Vindo pra cá desde a tarde, enquanto nós pensávamos sobre esse momento. Eu não quero tomar muito seu tempo, eu quero ser bem direto, mas eu acredito que, como já foi falado aqui no início, eu falei, estão pregando a minha mensagem, os caras estão pregando antes que eu vou falar. Deus, Ele te trouxe aqui para reacender uma chama no seu coração, ou acender uma chama no seu coração que nunca existiu antes. Sabe, que é uma chama de confiança em quem Deus é, de uma forma que te desafia a viver o que você só viveria com Deus. Sabe, não é algo que você pode viver, não é algo que você consegue produzir na sua vida. E eu não estou falando mas de santidade ou algo assim que você possa pensar, mas uma ação poderosa de Deus no mundo, uma intervenção de Deus na humanidade. Por muito tempo eu achei que ser cristão era a coisa mais chata do mundo, meu irmão. Eu nasci na igreja, a primeira chance que eu tive de não voltar para a igreja, eu não voltava mais. Eu esperava, eu torcia para chover muito para não precisar ir no culto. Quando eu mudei de casa, rapaz, mas nem na rádio eu ouvia pregador, mas não queria saber. Porque eu realmente acreditava que era uma vida muito chata, eu achava que fumar maconha era muito melhor. LSD era muito melhor, eu realmente imaginava. Só que dentro do meu coração existia uma indignação com o mundo que nós vivemos. Eu acho que dentro do coração de todo jovem exista. Né? A gente quer uma mudança na humanidade, nós queremos uma mudança no mundo. Nós lutamos por alguma coisa, a gente tem um clamor dentro de nós que nos faz querer viver por algo. Não só como uma planta vegetando no mundo, mas nós queremos viver por algo. Nós queremos viver por uma causa. E por muito tempo eu achei que a forma de se mudar o mundo era fumando maconha. Se todo mundo fuma maconha, sabe aquela música do Gabriel Pensador lá, o índio fumava maconha, estava de boa lá fumando. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que o caminho era ser paz e amor, hippie. E eu olhava para Jesus como um hippie que veio trazer amor na humanidade. Sei lá, o Gandhi judeu que andava de tanguinha pelo mundo. Eu sonhava em viver no meio do mato, meu irmão. O meu sonho era ter uma cabana na floresta. Eu achava que isso era a vida, que isso ia mudar o mundo, que isso ia trazer um equilíbrio para os corações. Eu achava que era isso. E isso tomava o meu coração de alguma forma para conseguir lutar. E quando você falava de igreja, eu falava, pelo amor de Deus, os caras pararam no tempo, não tem sentido nenhum. Religião não salva ninguém, isso daí não... É besteira, velho, não tem como. Eu buscava experiência sozinho. Só que um dia, finalmente, graças a Deus, ao invés de só ouvir da Bíblia, só ouvir alguém pregar sobre a Bíblia, eu resolvi ler a Bíblia. Olha que legal. Ao invés de só ter a Bíblia como um negócio, uma parada que você não dá sorte. Eu vou abrir no capítulo 91 aqui. E a parada vai dar sorte aqui pra mim, vai trazer boas energias pra mim. Eu falei, deixa eu ler esse negócio. O que tá escrito aqui? E o mais incrível, que eu li lá no início, depois ficou chato pra caramba, você lê umas palavras, quanto número, pra que tudo isso? Mas eu li o início da Bíblia começa com um fato incrível, impressionante, que explode a nossa mente. A Bíblia diz que no início criou Deus os céus e a terra. E eu falei, uau, meu Deus!
criou Deus, os céus e a terra, e ali eu já comecei a ficar fascinado. Eu falei, quem será esse que criou os céus e a terra? Esse cara deve ser impressionante, ele é louco, deve ser demais. Sabe, talvez não é o cara chato, religioso que eu imaginei, porque nessa terra aqui, meu irmão, tem onda. Você já viu onda no mar? Eu sei que nós estamos longe do mar aqui, mas tem onda no mar, e tem a lua, e você vê a lua e as estrelas, e a vida, e a respiração, e os sentimentos. E eu falei, meu, isso só poderia ter saído de alguém muito incrível. Por que dizem que essa Bíblia é tão chata? Por que dizem que isso é tão chato? E eu continuei a ler. Sabe, não era uma decisão que eu queria tomar porque alguém tinha me falado, não é porque meu pai me falou, é porque eu quero descobrir, eu preciso conhecer o que é isso. E eu fui lendo a Bíblia e percebendo que o mais fascinante desse livro aqui não é sobre a criação, não é sobre nós, não é sobre o que nós vemos, mas é sobre o Criador. Sabe, um Criador impressionante, que conseguiu colocar tudo no lugar de uma forma perfeita. Só que por muito tempo eu acreditei em um Criador, em um designer, alguém que teve uma ideia brilhante, mas que nos abandonou no espaço. Pum, criou e jogou. Sabe, é igual um relógio, dizem que a criação é igual um relógio suíço, perfeito. Que esse Criador, que ninguém sabe quem é, que ninguém viu, que ninguém nunca ouviu, criou e colocou no espaço. E os grandes cientistas acreditavam nisso. Sabe, as pessoas que param para ser sinceras, elas pensam, alguém deve ter pensado nisso. Mas muitas pessoas, e como eu acreditava que era um Deus impessoal, era um Deus distante. E graças a Deus que eu não parei só no início, criou Deus os céus e a terra. Porque ainda tinha muito mais história para acontecer. E o que parecia na narrativa bíblica é que esse Deus, ele queria ser visto, ele queria que a humanidade o observasse, sabe? Ele queria que a humanidade o conhecesse, a tal ponto que ele se fez um de nós. Que Deus se fez homem, nasceu em nosso meio. E o que começa a acontecer no mundo através dele é loucura, cara. Sabe, não é só um monte de pessoas seguindo um cara legal que vai trazer paz para o mundo, não. Esse homem, a primeira vez que ele aparece em público, depois de um tal evento, que os céus se abriram, que uma voz foi ouvida do céu, que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele vai para um casamento e ele transforma a água em vinho. Aí fala, quem que faz um negócio desse? Sabe, não é uma pessoa comum. Só pode ser, na minha cabeça, só pode ser aquele lá do início que criou os céus e a terra. Que por muito tempo eu pensei que era quadrado e chato. Aí depois esse homem, ele começa a chamar os seus discípulos e coisas malucas acontecem, cara. Conta o dia que ele para o velório no meio da rua e ele ressuscita um morto. Assim, quem faz um negócio desse? Eu estou acostumado a ver as pessoas matarem. Vão matar todo mundo, para trazer paz, vão matar, é isso que a gente faz. Põe no paredão aí, fuzila a galera, é assim que dá. Mas de repente esse homem, ele ressuscita os mortos. Eu ouvi falar desse homem, imagina um adolescente lendo isso daqui. De repente tem uma parte da Bíblia, cara, que tem uma multidão como nós, assim, ó. E a gente passou o dia todo andando para encontrar ele. Talvez ele tenha uma saída, aí todo mundo chega com fome. Ele fala, vocês têm alguma coisa para dar para eles comerem? Aí trazem 5 pães e 2 peixes. Ele pega, agradece aos céus, obrigado Pai por me ouvir. E começa a dividir o negócio não acaba mais. Sabe que sobra pão, quem que faz isso? Como isso pode acontecer? Aí tem outra parte que ele está andando sobre as águas e ele chama os seus vizinhos para andar sobre as águas com ele. Aí tem uma outra parte que ele cospe no chão, faz lama, joga na cara do cara e ele consegue enxergar. Você fala, meu Deus, e eu sendo sincero para você, não vendo dentro de 4 paredes, dentro, sei lá, um líder, um grande líder religioso, não. Eu estava vendo alguém muito diferente daquilo que eu esperava de Deus. Alguém muito diferente daquilo que eu esperava de um livro religioso. Eu vi alguém que andava com os malucos. Ele andava com os malucos. Sabe, ele andava com os excluídos. Ele conversava com prostitutas. E ao mesmo tempo ele era reverenciado como um grande mestre.
Isso não encaixava muito bem. Aí ele chama os seus discípulos, e os seus discípulos, meus irmãos, não é só um grupo de pessoas reunidos legais. A gente é muito legal. Não, Jesus Cristo, ele fala assim: o que eu faço, vocês vão fazer. Agora, o que foi Jesus na humanidade? O que Jesus realmente representa? Sabe, falando no início, que a gente fala assim: é um Deus, criou, tudo bem, eu posso até acreditar nisso. Mas a vinda de Cristo é a intervenção desse Deus na criação. De tal forma que ele demonstra com Ele mesmo quem Ele é. E Ele atrai as pessoas para Ele mesmo. E Ele não só atrai, mas Ele mostra para as pessoas como viver. E Ele não só mostra para as pessoas como viver, Ele as capacita para viver assim. E o Evangelho não é um grupo de pessoas, gente boa, legal, que dizem coisas, frases com efeito. Não. O Evangelho é um povo de Deus. É um povo que conheceu o Criador dos céus e a terra. Sabe, é um povo que teve um conhecimento, que se chegou a Ele, que foi aceito por Ele. E agora, porque foi aceito por Ele, passa a viver de uma forma diferente. Passa a viver de uma forma que só é possível com aquele que criou os céus e a terra. Aí eu ouço toda essa mensagem. Eu ouço falar sobre esse homem Jesus. E eu ouço falar sobre um plano de Jesus para a redenção da humanidade. E eu ouço Ele me chamando para fazer parte disso, cara. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei louco. Eu deixei tudo para trás. Eu falei: eu quero saber o que acontece quando Deus entra em ação. Porque eu sei o que a maconha faz comigo, eu fico chapadão caído no chão. Eu sei o que a ketamina faz comigo, eu fico mais chapado ainda. Eu sei o que a LSD faz comigo, eu fico muito louco. Eu sei o que a cocaína faz, eu viro o Superman talvez. Mas e quando Deus entra em ação, o que acontece? É isso que eu queria saber, mano. É isso que fascinava o meu coração. Quem é esse que criou os céus e a terra? Quem é esse que se fez um como nós e virou o mundo de ponta cabeça? O que as suas palavras significam? Aonde os seus mandamentos podem nos levar? O que aconteceria se a minha vida fosse entregue a Deus? Não a uma religião, não a uma placa, mas a Deus. Sabe, a grande convicção do coração dos discípulos é que Deus estava formando um povo. Deus não estava formando uma revolta. Deus não estava formando uma ideologia. Deus estava formando um povo. Um povo que seria chamado seu. E mais do que isso, um povo que seria Ele. O corpo dele. Cristo a cabeça, nós o corpo. Aí eu lendo isso daqui, sendo sincero para vocês, falei assim: calma aí, mas a minha perna, ela vai aonde eu estou. E a minha perna faz o que eu faço, o que a minha cabeça manda, o que é possível comigo. E de repente esse homem que eu estou lendo aqui, ele ressuscita os mortos, ele purifica os leprosos, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele multiplica pães e peixes. Ele não está atrelado ao tempo, ele está fora do tempo, de alguma forma poderosíssima. Ele atravessa a realidade, ele não está preso a essa realidade. E de repente ele me chama para ser um com ele. O que acontece quando isso acontece? Você não se faz essa pergunta? Você não está cansado de viver igual todo mundo? Sério, meu irmão, estou falando sério para vocês. Nós não estamos diante de uma filosofia. Nós não estamos diante de uma história em quadrinhos. Nós não estamos diante de uma história criada pela mente humana. Nós estamos diante de Deus. Como você pode olhar para a sua vida e falar assim: meu, mas eu continuo vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Eu continuo conseguindo fazer o que eu só fazia antes. Isso é desprezar, isso é desperdiçar aquilo que essas palavras dizem. Verdadeiramente eu acredito que Deus nos trouxe aqui hoje para que você olhe para Ele. Tipo assim, Deus quer nos dar uma fé que independe de nós. Que quando nós vemos as situações, nós não vemos aquilo que nós podemos fazer. Não é sobre mim, eu sei o que o Luca pode fazer. Eu já não aguento mais o Luca. Eu já vivi como o Luca. Chega de viver como o Luca, eu não aguento mais. Eu não conseguia viver são, porque eu não me aguentava.
Agora, o que significa nascer de Deus? O que significa essa promessa do Evangelho? E para onde essa vida nos leva? Quem é que está me chamando? Será que é um rebelde que está me chamando? Será que é um líder político que está me chamando? Será que é um Gandhi que está me chamando? Será que é um Buda que está me chamando? Ou é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que há de vir, o primeiro e o último? Sabe, não tem... Cara, eu vou falar a verdade para você. Diante da verdade do Evangelho, diante do fato que nós estamos diante de Deus, daquele que falou e tudo se fez, de quando nós estávamos perdidos, Ele se entregou a nós, de quando nós estávamos mortos, Ele nos ressuscita. Não tem como você não viver uma vida agressiva contra a impossibilidade. É com essa fé que os apóstolos enfrentaram o inferno. Não é porque os caras se achavam demais, é porque eles sabiam quem estava com eles. Então assim, quem é Deus? Quem está comigo? Talvez, meu irmão, falte de você descobrir por você mesmo. Eu posso ficar falando aqui um tempão para você, mas deixa Deus se mostrar a você. Sabe, tira seu tempo para ouvir, para ler, para perceber quem é esse Deus. Será que existe curiosidade o suficiente em você? Sabe, depois que eu li nas Escrituras um pouco sobre Deus, eu queria ver na prática. Porque não para ali. Essa mesma palavra diz que a palavra, ela é morta, mas o Espírito a vivifica. Então, tipo assim, tem alguma coisa além daquilo que você lê. E o que faz isso aqui tudo diferente, não é somente o que foi escrito, mas quem a inspirou a ser escrito. O que faz a nossa vida totalmente diferente de todas as outras vidas, é que Deus está vivo. Sabe, nós não estamos pregando aqui uma seita, nós não estamos pregando aqui uma religião, nós estamos pregando aqui um Deus vivo. Alguém que criou tudo isso, alguém que interage conosco, alguém que fala conosco, alguém que veio para habitar em nós. Agora aqui fica ainda mais maluco. Aí de repente, meu irmão, seja sincero comigo, você vê tudo isso daqui que você está vendo. Você vê a lua, você vê o sol, você vê o mar, você vê a mina que você gosta. Aí você fala, nossa, é bom, é bom. Eu vou casar, irmão. Eu estou ansioso, falta pouco. É bom, Deus criou, Deus é legal, Deus fez bem. Deus tem bom gosto. Aí de repente, Ele promete, Ele fala que o Criador, esse que fez os céus e a terra, Ele pode ser alguém íntimo nosso. Nós podemos conhecê-lo, nós podemos falar com Ele. Por mais legal que você seja, você não é mais legal do que Deus. Seria legal ser seu amigo, de verdade, mas eu prefiro ser amigo dele. Se eu tivesse que passar tempo com alguém para conhecer alguém mais de perto, com certeza seria ele. E talvez eu perca muito tempo da minha vida sem conhecê-lo. E foi isso que me assustou quando eu quase morri. Como o João teve as overdoses, eu cuspia sangue mesmo. Cheguei a quase morrer, mano, fiquei maluco. E quando eu estava prestes a morrer, um medo tomou meu coração. Sabe qual foi esse medo? Não foi ir para o inferno não, velho. Eu já vivia o inferno. A minha vida já era o inferno. Não ia mudar muita coisa, não. O que tomou meu coração, o medo que tomou meu coração, foi ter passado por essa vida aqui e não ter conhecido a Deus. Pô, não é possível que eu vivi isso daqui. Não é possível que eu estava aqui. Não é possível que eu li essas palavras e eu desperdicei a chance de conhecer a Deus. Eu conheci qualquer coisa. Eu conheci as promessas, eu conheci as pessoas, eu conheci tantas coisas, mas eu não conhecia Deus. Você consegue perceber o desperdício que seria de vida nisso? Aí Deus, sabendo disso, Ele se entrega por nós. Aí esse Jesus que fez coisas incríveis, Ele tem um monte de promessas. E a gente olha para Ele muitas vezes como um grande líder religioso. Só que eu posso falar um negócio para você, meu irmão? Se você quer se tornar uma pessoa boa, as religiões podem te transformar numa pessoa boa. Se você virar budista, você vai virar a pessoa mais pacífica do mundo.
Você quer ter paz na vida? Vira budista, sobe numa montanha e fica lá meditando. Você vai ser muito bonzinho. Não tem nada que te deixa mais pacífico do que isso. É melhor do que remédio tarja preta. Se você quer ser alguém que vive por uma causa e quer entregar a sua vida por uma causa, você pode virar muçulmano. Você pode virar, tem causa para você. Tem causa para você se explodir se você quiser. Fica à vontade. Que é uma maravilha. Se você quer virar alguém sábio, eu te apresento Sócrates. Vai ler Sócrates. Começa na filosofia, você vai ficar super inteligente. Só que esse daqui que eu tô falando pra você, cara, o que ele nos apresenta, o que ele nos promete é muito mais do que isso. E é isso que a gente desperdiça em Cristo, cara. É isso que não fica claro em nós. O grande fato da vida de Jesus, a grande obra dele é conseguir reconciliar de novo a criação. Não a sabedoria, não a passividade, não a um espírito pleno, não a um equilíbrio. Jesus não veio trazer, não é paz e amor andando pelo mundo, não, os pais, irmão. Não foi isso que Jesus traz. Ele chega para nós e fala assim: meu amigo, vem até mim, porque só eu te levo para o Pai. O que eu vou te dar é muito maior do que essa vida pode te oferecer. É igual um dia que eu parei de um cara que estava me vendendo cocaína. Não, eu queria me vender, irmão. Passei dessa fase. Aí ele queria me vender cocaína de todo jeito. Eu falei: mano, eu não quero isso daí, tá louco? Não, eu quero te vender, mas não quero, eu não preciso disso. Não, por que você não quer? Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eu olhei pra cara dele e falei assim: isso é muito real que eu tô falando pra você. É algo que eu penso, é algo que é real, cara, que é verdade. Eu falei assim: mano, você tá me oferecendo uma coisa que é a melhor coisa do mundo. E talvez seja mesmo. Talvez a cocaína seja a melhor coisa do mundo. Te faça sentir a melhor pessoa do mundo. Só que eu tenho algo tão bom que o mundo não poderia me dar. Teve que vir do céu. Mais do que essa realidade aqui possa me dar, mais do que essa vida aqui pode me dar, mais do que qualquer coisa nesse mundo pode me dar, que às vezes te dá prazer e te dá alegria. Eu não estou falando que não, não vou ser demagogo aqui também de falar para você que não. Talvez te dê alegria, talvez te dê prazer. Só que existe uma promessa que é maior do que todas essas, que é a promessa do próprio Deus. O que Jesus vem nos trazer é o próprio Deus. O que Ele nos oferece é o próprio Deus. E diante dessa possibilidade que os apóstolos se entregam e perguntam para a morte: ó morte, cadê seu aguilhão? Sabe, é diante dessa realidade que os apóstolos falam assim: essa vida eu não considero, não tem valor nenhum isso daqui. Não tem valor porque não é bom? Não, Deus fez as coisas, tem muitas coisas boas aqui. Não tem valor porque tem alguma coisa melhor. Aí você fala para um jovem adolescente que está experimentando de tudo para tentar encontrar algo bom, que Deus está disponível para mim. Meu amigo, você fala onde? Me fala onde? E Jesus responde: vinde até mim, porque eu vou te levar para Deus. É mais do que uma vida feliz, é mais do que uma vida de realizações, é uma vida com Deus. Aí você entra nessa vida com Deus e eu te pergunto: o que é possível viver com Deus, meu irmão? O que é possível viver com aquele que criou os céus e a terra? Sabe, o que é possível acontecer quando Deus entra em ação? O que isso significa? Será que você não quer descobrir? Será que você realmente não quer descobrir o que significa quando Deus entra em ação? Esses dias me fizeram uma pergunta no painel, eu estava com o João, perguntaram se todos os cristãos deveriam viver uma vida de sobrenatural. Todos os cristãos devem? Eles devem operar nos dons? Eles devem orar pelos enfermos? Eu respondi: deve. Todo cristão deve. Por que deve? Porque nós conhecemos uma realidade diferente. Nós conhecemos uma realidade que explodiu nossa cabeça. Pelo menos a minha cabeça, velho, explodiu. Mas assim, tudo mudou.
Sabe, eu posso conhecer a Deus, Deus está em ação, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa porque Ele é Deus. E eu posso ver essas coisas acontecerem, e eu posso ver os mortos ressuscitarem, e os coxos andarem, e os mudos falarem, e os surdos ouvirem, e os cegos verem. Eu posso ver isso, todo cristão deve, por quê? Porque, não tem como manter isso só para você. Todo cristão pode, talvez você pergunte, todo cristão pode viver isso? Todo cristão pode, por quê? Porque não foi eu que paguei para que isso acontecesse. Foi Jesus que pagou. Ele que cria essa realidade, Ele que faz essa realidade possível. É Ele que abre os olhos dos cegos, é Ele que solta a língua dos mudos, é Ele que abre os ouvidos dos surdos, é Ele. Então todo cristão pode, porque um preço foi pago, Ele abriu o caminho. Agora a grande pergunta é, será que todo cristão gostaria de viver isso? E é isso que eu acho que a gente tem que se perguntar. Porque é diante dessa realidade que nós estamos. É diante de um Deus que pode todas as coisas. É diante de um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas será que eu gostaria de ver essas coisas acontecendo? E se eu gostaria, meu irmão, eu pagaria para ver. Se eu gostaria de ver Deus fazendo, então eu me entregaria a essa verdade. Porque eu posso falar que eu gosto muito de alguém, mas da boca para fora não faz nada. Sabe, nós cremos que Deus pode fazer, mas eu vim para te perguntar, será que você quer que Deus faça? Porque se você quiser que Deus faça, mano, você vai se colocar onde essas possibilidades podem acontecer. Você vai se entregar para que essas coisas aconteçam. Você vai trabalhar de alguma forma para que isso se torne real ao seu redor. Sabe, eu posso acreditar de todo o coração que Deus salva pessoas. Mas se eu quiser que Deus salvasse, eu pregaria para as pessoas. Eu posso acreditar de todo o coração que Deus cura as pessoas. Mas se eu quisesse que Deus curasse, eu oraria pelas pessoas. E essa é a parte mais difícil, porque nessa parte é a nossa reputação que está em jogo, entendeu? É quando nós saímos de uma vida que nós podemos viver sozinhos. É onde nós saímos de uma vida onde o controle foge das nossas mãos. Mas o que talvez não fica claro para nós é porque não tem como viver uma vida nas suas mãos quando você serve aquele que criou os céus e a terra. Não existe essa possibilidade. É um desperdício controlar a própria vida, ao invés de se entregar às mãos daquele que pode todas as coisas. Sabe, é um desperdício de vida, de juventude, de tempo. É um desperdício de qualquer coisa que você possa experimentar quando você tenta viver sozinho, para você. E o desafio do Evangelho e para aquilo que o Senhor nos chama é viver com Ele, para Ele e nele. É quando a nossa vida deixa de ser nossa e passa a ser dele, para que as coisas dele aconteçam. E você sabe por que tantas vezes nós paramos? E talvez você está aqui hoje, você parou. Por mais que você acredita que Deus faz, você acredita que Deus cura, você acredita que Deus transforma, você está aí para seguir a Jesus, você leu essa primeira frase da Bíblia, você leu os evangelhos, você viu sobre Jesus, mas às vezes você para diante de um enfermo que poderia ser curado, você crê? Você para de alguém que poderia ouvir a mensagem do Evangelho, você para diante dessa pessoa, você para diante de algo, de uma situação impossível, sabe por que você para? Porque quando você se coloca diante de uma situação dessa, você não olha para quem Deus é. Você olha para você. Você olha para aquilo que você pode fazer. Você acha que você é alguém que vai fazer alguma coisa. E se eu orar e nada acontecer? E se eu falar e nada acontecer? E se eu me mover e nada acontecer? A grande diferença, meus irmãos, é que Deus chama você para viver com Ele. Essa é a grande diferença do Evangelho. Lembra que eu falei aqui, mais do que te tornar uma pessoa boa, mais do que te tornar uma pessoa legal, mais do que te tornar uma pessoa inteligente, Deus quer te levar para Ele.
Deus quer que você conheça Ele. E conhecendo a Ele, ao invés de você olhar para uma situação e pensar e se nada acontecer, você vai olhar e pensar, o que Deus pode fazer aqui? Não é uma vida mais dependente de mim, entendeu? Não é uma vida mais que eu possa viver sozinho. Não é uma vida mais em que eu vai fazer as coisas. Mas é uma vida agora que Deus me chama para viver. É uma vida agora em que é possível em Deus e só possível nele. E é por isso que é necessário nascer de novo. E é por isso que é necessário segui-lo e é necessário conhecê-lo. Porque é uma vida impossível sem Deus. Mas se é com Ele, todas as coisas são possíveis. E mais uma vez Deus quer te ressuscitar para essa verdade, cara. E talvez Deus te trouxe aqui para incendiar o seu coração com uma fé que incendiou o coração dos discípulos, que incendiou o coração dos apóstolos, que foram aqueles que abriram o caminho, que foram aqueles que eles lutaram, eles enfrentaram o mal, não porque eles confiavam em si mesmos, não porque eles confiavam no que eles poderiam fazer, mas porque eles confiavam em Deus. Sabe, não é eu que posso fazer, mas é Deus que vai fazer. Não é o Luca que pode fazer alguma coisa, mas é Deus que irá fazer. E confiando em Deus, eu quero te perguntar uma coisa. Se por um momento na sua vida, olha para o mundo agora, imagina uma pessoa enferma, imagina o cara que não anda, sei lá, imagina uma coisa muito difícil. Ao invés de você parar diante dessa realidade e olhar para o que você podia fazer nisso, você pensasse no que Deus poderia fazer. E se na sua vida você deixasse de enxergar a si mesmo e começasse a enxergar a Deus? Talvez você poderia ser como o discípulo, como o apóstolo que disse: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e intercede por nós. Sabe, meus irmãos, talvez demore muito tempo para você entender que Deus não te chama para viver a sua vida no Evangelho. Deus te chama para viver a vida dele. Deus não te chama para viver aquilo que você consegue fazer. Deus te chama para viver aquilo que Ele pode fazer. Não é uma questão do que o homem é poderoso para fazer, do que a nossa sabedoria é poderosa para fazer, mas aquilo que Deus pode fazer. E diante daquilo que Deus pode fazer, cara, não tem como a gente permanecer passivo, desencorajados, com medo, sabe, na defensiva. Eu imagino se Deus estivesse comigo, pensa, se Deus estivesse com você, qual inferno pararia diante de você? Se Deus estivesse com você, pensa comigo, se Deus estivesse, não é um fantasminha camarada, não é um amigo forte, não é um advogado bom ou um deputado poderoso. Se Deus estivesse com você, qual o diabo que poderia parar na sua frente? Sabe o que eu quero te contar? Deus está com você. Agora, como que nós vivemos uma vida? Como é a vida de alguém que Deus está com essa pessoa? Cara, não tem como eu não imaginar a gente entrando nos hospitais e falando: ó, com licença, eu sei que vocês estão fazendo um lindo trabalho aqui, mas eu conheço alguém que cura essas pessoas. Então eu não consigo imaginar a gente não entrando nos presídios e falando: calma aí, com licença, eu sei que essas pessoas são muito difíceis, eu sei que eles já fizeram coisas terríveis, mas eu conheço alguém que ressuscita os mortos. Eu não consigo, a gente não imaginar entrando numa boca de fumo e falar: cara, calma aí, eu sei que isso daí, ó, talvez seja uma fonte de renda para vocês, e talvez isso dê muito prazer para vocês, mas eu conheço alguém que criou a vida, que é a própria vida. Eu não consigo imaginar um povo que confia em Deus não sendo ousado em qualquer situação contra o mal. Eu não consigo imaginar.
Não dá para imaginar alguém passivo, com medo, parado, para trás, ao invés de avançar contra as impossibilidades, se Deus está conosco. Eu acredito que Deus, Ele quer levantar no nosso coração, acender no nosso coração mais uma vez, um evangelho um pouco mais agressivo, cara. Um evangelho que acredita em Deus. Sabe o evangelho que acredita em Deus? Um evangelho que acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um evangelho que acredita que o mesmo Jesus que andou sobre as águas, Ele é o mesmo Jesus hoje. Um evangelho que acredita que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, Ele é o mesmo Jesus hoje. Um evangelho que acredita que Deus se fez carne e morreu numa cruz por nós. Um evangelho que acredita em alguém que ressuscitou dos mortos e vive até hoje. Você já parou para pensar no que você acredita, cara? Você acredita que Deus primeiro criou todas as coisas. E se você acredita no primeiro versículo da Bíblia, você pode acreditar em todo o resto. Depois você acredita que Deus se fez homem, nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, passou 3 dias morto e ressuscitou ao 3º dia. E aí a sua fé continua acreditando nesse homem, que está vivo por mais de 2000 anos. Está vivo. Ele está vivo, ele não é uma fumaça. Ele não é um conto de fadas, ele está vivo. Agora, se você acredita em tudo isso, por que não acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa na sua realidade? Por que não avançar, não se desafiar? Por que não se entregar a isso? Por que não confiar um pouco mais? Eu estou andando com Deus. Sabe, não é qualquer um que vive em mim. Paulo escreve para Timóteo e vai assim, olha, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele habita em vós. Depois ele diz para Timóteo, não foi te dado espírito de covardia. Não tem por que você ter medo, não tem como você ser covarde. Não tem como você parar, porque o que foi te dado? O que foi te dado, cara? É um espírito de poder, de amor e de autocontrole. É o mesmo espírito, é Deus em ação. Eu podia ficar aqui desesperado gritando para você, mas tenta acreditar nisso, irmão. Tenta acreditar que Deus habita em você. Eu não estou falando de um remédio antidepressivo. Eu estou falando de um baseado. Eu não estou falando de um LSD. Eu estou falando de Deus. O que significa quando Deus entra em ação? Como é uma vida quando Deus entra em ação? Se isso não te fascina, não te dá curiosidade, eu não sei o que pode te dar. Sabe, eu me levanto todos os dias para pregar o Evangelho, esperando que Deus pode fazer alguma coisa. Não é só porque é legal pregar, não é porque Deus está vivo. O que vai acontecer quando nós anunciamos o nome desse Deus? O que pode acontecer quando nós anunciamos o nome de Jesus? É muito mais do que uma reunião. Sabe, é muito mais do que um grupo de amigos. O que acontece quando Deus entra em ação, pelo amor de Deus? Eu quero ver isso hoje acontecer aqui. E daí vai aquela parte, será que nós gostaríamos de ver? E se nós gostaríamos de ver, meu irmão, é a fase que nós nos colocamos aonde essas coisas são necessárias. Você quer ver Deus? Se coloque onde Ele é necessário. Então fica de pé agora, por favor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente passa vivendo, ouvindo tanto sobre o Evangelho, e o Evangelho se torna só mais uma história. Fica muito rotineiro. É algo muito comum. Quem é Jesus? Jesus é só mais um homem bom. Jesus é só mais um cara legal. Jesus é só mais um hippie que veio trazer boas vibrações. Não posso dizer quem é Jesus? Jesus é Deus, cara. Jesus é Deus. Será que isso não te deixa... Sei lá, meu Deus do céu, o que Deus não pode fazer? Qual é a balada que Deus não pode transformar? Qual é o morto que Deus não pode ressuscitar? Então nessa noite eu quero realmente nos colocar num lugar onde Deus é necessário, tá bom? É muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto e falar assim, não, meu Deus é bom, eu creio em Deus. Mas um Deus impessoal, um Deus longe, um Deus que não interage. Mas e quando Deus entra em ação, o que pode acontecer? Quando Deus entra em ação agora, e quando nós invocamos o nome desse Deus, e quando nós esperamos esse Deus, então eu quero orar nessa noite, cara. Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, existem tantas coisas nessa vida que podem tomar nossa atenção, Pai. O mais fascinante sobre a Sua palavra é o Senhor mesmo. Por que é tão difícil a gente se entregar ao melhor que existe? Aquele que é mais incrível, aquele que pode todas as coisas. Por que, Deus? Eu peço nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos e avive a chama mais uma vez da realidade de que Deus está em nosso meio. E se Deus está em nosso meio, o que pode acontecer? Eu quero ver o que pode acontecer, Senhor. Faça o que só o Senhor pode fazer nessa noite. Faça o que só Deus pode fazer. Pai, testifique da Tua palavra com seus sinais e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, então agora eu oro, Deus. E eu invoco o nome de Jesus sobre todos que estão aqui. Nós não estamos reunidos aqui no nome de Maomé, ou de Buda, ou de Confúcio, de Krishna, de Brahma. Nós não estamos reunidos no nome de deuses que a humanidade pode pensar assim. Nós estamos reunidos no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus, o Evangelho não é um conto de fadas, não é uma história em quadrinhos. O Evangelho não é uma bandeira política. O Evangelho não é um anestésico. O Evangelho é uma ação de Deus. O Evangelho é uma intervenção divina para a salvação do homem. Então eu peço mais uma vez, Senhor, intervenha nessa noite. Meu irmão, deixa eu perguntar para você, quem aqui está aqui? Você está aqui nessa noite e você precisa de algo que só Deus pode fazer. Você sabe que só Deus pode fazer. Quem está aqui nessa noite e você não ouve bem de um ouvido? Você não ouve bem. Você tem problema de audição em ouvido. Quem é você? Vem até aqui à frente, por favor. Vem até aqui, na frente. Vem aqui. Tudo bem? Tudo bem com você, meu irmão? Eu gosto muito dessa hora. Porque essa hora é o momento em que sai da nossa capacidade. Eu não tenho o que fazer, a não ser acreditar que esse Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Sabe? Mas acreditar, será que acreditar é só um sentimento? Ou acreditar é agir? Sabe, se você acredita, você faz alguma coisa pelo aquilo que você acredita, não é? A Bíblia diz que a fé, ela é, sem obras ela é morta. Ou seja, a fé é uma ação. Eu estou aqui pregando para você que Deus está vivo. Se eu acredito que Deus está vivo, eu acredito que Deus abre os ouvidos dos surdos também. E se eu acredito que Deus abre os ouvidos do surdo também, eu oro para que os ouvidos dos surdos sejam abertos. E não é pelo que eu possa fazer, mas é o que Deus é poderoso para fazer. Eu quero ver Deus em ação, cara. Eu vivo para isso. Eu não estou aqui só para você fazer stories e postar, não. Eu quero ver Deus em ação. É para isso que eu acordo de manhã. É para isso que eu vou ler minha Bíblia, é para isso que eu vou orar. Eu quero ver Deus em ação. Eu estou cansado só de palavras, de falar. Eu quero ver Deus em ação. Eu quero conhecer esse que criou os céus e a terra, cara. Eu quero acreditar nisso. Eu quero que os meus olhos vejam. Eu quero que os olhos das pessoas vejam. Eu quero que Deus seja glorificado. E o que nós temos que fazer para que Deus seja glorificado? Creia. Creia. Viva. Amém? O que aconteceu com você? Meio surda. Mas tem muita diferença. Você sente diferença. Então feche seus olhos. Vamos orar, gente? Na praça, olha que legal orar na praça. Isso é a coisa mais hardcore que existe no mundo, meu irmão. Nada é mais underground do que isso. A galera no mundo aí bebe, enche a cara, acha que isso que é legal. Legal é você orar por alguém que não ouve no meio da praia. Isso que é legal, rapaz. Isso que é divertido. Isso que é adrenalina de verdade. Ficar pelado na rua, todo mundo fica. Bunda todo mundo tem. Eu quero saber quem ressuscita os mortos, meu amigo. Esse ouvido? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo seu ouvido agora. E eu declaro cura completa sobre você agora. Que esse ouvido se abra completamente. Em nome de Jesus. Ouvidos, abram-se agora. Volte a ouvir perfeitamente agora. Eu digo em nome de Jesus. Ah, sorriso. Mostra o sorriso para todo mundo. Aí, ó. Me fala como é que tá.
A mesma coisa? Você tá ouvindo igual? O outro ficou surdo igual o outro. Os dois estão altos? Mas quanto tempo ele estava baixo? Desde criança, mas tem quantos anos? Tem 17 anos. Você sempre ouviu assim? E de repente você começou a ouvir com esse ouvido? Porque Jesus te curou, mano. Pode agradecer ao Senhor? Aí olha esse sorriso, mostra esse sorriso pra todo mundo, né? Deus é real, meu irmão. Já passei das 10 horas, estamos quebrando as regras. O Evangelho quebra as regras do natural, vacilão. Chama o capeta aí, manda vir. Nós não estamos aqui contando uma historinha em quadrinhos, não. Isso aqui é o Evangelho, é a ação de Deus. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Carol, tudo bom? O que aconteceu? Desde criança também. Mas você também tem 13 anos de idade? Brincadeira, tô brincando, tá? Você não ouve bem? Esse ouve bem. Esse tá ouvindo bem. Esse não ouve bem. Feche seus olhos. Vamos olhar de novo? Isso é legal, meu pai. Isso que é divertido, meu irmão. Em nome de Jesus. Ouvidos abram-se completamente agora. Que o poder de Deus seja sobre você. Ouvido abra-se. Abra-se completamente. Ouça perfeitamente. Eu digo em nome de Jesus. Isso aqui é o Evangelho, brother. Aí olha as lágrimas. Isso aqui é o Evangelho, meu irmão. Tá achando que isso daqui é uma reunião de jovem que não tem o que fazer da vida? Tá achando que isso aqui é um monte de gente que não tem o que fazer na terça-noite e vem aqui fazer barulho? Nós estamos anunciando um Deus vivo nesse lugar. Então, passou 100%? Mas desde criança você não ouvia? O que aconteceu? Jesus te curou. Jesus está vivo. Você agradeceu, você olha aí. Você é Jesus, e aí você, meu irmão? Tudo bem? Como que você tá aí? Você se toca aí, como que é? É nóis. Você sente dor e esse você não ouve. Ou você ouve pouco. Vamos orar por você? Olha que divertido. Eu podia estar roubando, fumando maconha. Mas eu estou orando pelos surdos. Olha que legal. Feche seus olhos. Nós te agradecemos, Senhor. Ouvidos abram-se completamente agora. E que essa dor desapareça também. Seja completamente curado agora. Completamente. Completamente. Abra-se, ouvido. Abra-se. Eu digo em nome de Jesus. Você tá ouvindo igual? Tão iguais? Mas como assim? O outro parou, você parou de ouvir com o outro? O outro começou a ouvir também? Mas como isso é possível? Jesus, né? Jesus tá vivo ou não tá vivo? Ó, tá ouvindo bem de verdade? Olha só. Tá vendo, meus irmãos? O que você pode fazer na sua vida? Por que desperdiçar o seu tempo, velho? Você acha que é divertido fumar maconha na praça? Eu acho mais divertido orar pelos enfermos na praça. Muito mais divertido. Muito mais divertido orar pelos surdos na praça. Tudo bem? Como é seu nome? Larissa? Clarissa ou Larissa? Larissa. O que aconteceu, Larissa? Você percebe que é tapado? Esse aqui é mais. Esse ouve bem. Esse não. Desde criança. Foi piorando. Então é bem pouco, você ouve bem pouco. Então tá bom, você vai me falar como foi. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Ouvidos. Poder de Deus, galera. Falta direito sobre ti. Mal perca o seu poder completamente agora. Eu digo em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja completamente curado agora. Em nome de Jesus. O que significa balançar a cabeça assim? Olha lá. Como que está seu ouvido? Está ouvindo? Igual. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. E Ele não desistiu. Ele continua aqui, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O seu amor nunca muda.
Isso aqui é uma prova do amor dele por você. Só que tem muito mais. Sabe o que tem? Tem ele mesmo. Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Muito mais. Muito mais. E ele te trouxe aqui para que você saiba disso hoje. Não é uma religiãozinha, não. Não é um conto de fadas, não. É Deus. Deus. Fala como está seu ouvido. O médico conseguiu fazer isso com você? Jesus fez. Porque ele vai além. Ele é mais poderoso. A última palavra é sempre dele. Glória a Deus! Você pode voltar para o seu lugar se vocês quiserem. Encontre as pessoas no caminho aí e fala o que aconteceu. Seu joelho também está bichado? Meu Deus do céu, irmão. Já vou fechar. Deixa eu só fazer uma festa aqui. Rapidão, galera. Já estou terminando. Seu ouvido também tá? Eu estou mostrando isso para você, só para você saber o que é mais legal de viver, né? Você podia fazer qualquer outra coisa na sua vida hoje, mas você pode sair pelas ruas e orar pelos enfermos. Você pode acreditar que Deus é poderoso para fechar a boca de fogo do seu bairro e ir lá. Vai lá! Qual o problema? Vai lá, meu irmão, você está com Deus. Já vou fechar, João, tá acabando. Seu joelho, o que você não faz com o joelho? Se você fizer assim, você dói. Tá doendo? Joelho seja completamente curado agora. Completamente, os dois. Em nome de Jesus, completamente. Joelhos curados agora, em nome de Jesus. Vai, abaixa aí, vê como é que é. Como é que tá? Mexe aí, mexe aí. Tá estralando? Ô, louco, mas o que aconteceu? Tá estralando, tá doendo? Seja completamente curado. Que esse estralo desapareça também completamente em nome de Jesus. Qual que é o ouvido que você não ouve, mano? Você não ouve, mas você me ouviu. 20% a menos? Beleza, você sente diferença, você vai sentir diferença se mudar. Então tá, mais uma vez, hein, galera? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é real. O Senhor é real. Em nome de Jesus, ouvidos sejam completamente curados agora. Abram-se completamente agora. Abra-se. Em nome de Jesus. Tá com zumbido aí? Tá, pode falar a verdade. Ninguém quer falsificar nada aqui não. Pode falar a real. Tá com zumbido? Sim. Tá ouvindo um pouco? Um pouco mesmo. Vou orar de novo, sem problema. Você tá aqui pra fazer. Deus faz, bro. Em nome de Jesus. Ouvido seja completamente curado agora. Abra-se completamente, que esse zumbido desapareça também. Em nome de Jesus. Como tá? Tá com zumbido? Tá com zumbido? Tá ouvindo um pouco ainda? Vou orar mais uma vez, tá bom? Isso é bom que acontece também pra você ver. Ninguém tá falsificando, ah, todo mundo foi curado lá. Ah, que não, nós tô aqui, mano. O bagulho é real. Em nome de Jesus, abra seu ouvido. Eu invoco o sangue de Jesus sobre você. Eu declaro cura completa em ti agora. Seja completamente curado agora. Em nome de Jesus. Tá procurando bem, como é que tá? Tá bom. Nós oramos, amém? Porque depois da próxima vez você para a hora também. Pode ser você que vai orar e vai sumir. É, beleza? Deus abençoe. Valeu, mano. Galera, vamos aplaudir o Senhor. É legal que isso aconteça, olha só. Pra você, quando você orar e nada acontecer, você fala assim, o Luco orava e acontecia. Não, pra você não parar. Toma vergonha na cara, mano. Continua acreditando e vai até o fim. Tá bom? O Evangelho é real, ele é poderoso para transformar vidas, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, purificar os leprosos. Basta você acreditar e querer que isso aconteça. Se entregue a essa verdade. É mais do que uma historinha. Deus abençoe. Aplauda Jesus.